Hare Krishna, bom dia a todos. Enquanto o pessoal vai chegando, eu vou cantar um pouquinho de Jayarada Madhava. Jayarada Madhava Kunja Bihari, Jayarada Madhava Kunja Bihari, Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Yashodanandana Vraja Janaranjana, Yashodanandana Vraja Janaranjana, Jamuna Tira Vanachari, Jamuna Tira Vanachari, Jayarada Madhava Kunja Bihari, Jayarada Madhava Kunja Bihari, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui, Jaya. Hare Krishna, bom dia. Se alguém puder me dizer se está tudo certinho com o som e com a imagem. Deixa eu ver. Acredito que sim, né? Então tá. Bom dia a todos. Hoje a gente está começando aqui mais uma palestra do Srimad Bhagavatam, do tão precioso Srimad Bhagavatam. E agradeço o convite do pessoal do Centro Hare Krishna de Bhakti Yoga de São Paulo. Hoje a gente vai tratar um pouquinho... Obrigada, Jefferson. Hoje a gente vai tratar sobre os últimos versos do capítulo 7, intitulado Filho de Drona é Castigado, do canto 1 do Bhagavatam. Então, vocês vêm aí todas as manhãs estudando essa história, né, que começa com a saída de Narada Muni, da sua fala com Srila Vyasadeva, e vai culminar nessa resolução de conflito, uma samamvaya, uma resolução de aparente contradição, sobre a questão do filho de Drona, Ashvatthama. Eu estava dando uma pequena olhada aqui no tempo que deu, que na aula anterior, a Snana Yatra falou muito bem, o pouquinho que eu consegui assistir, sobre as orações, né, sobre a postura de Draupadi, né, a misericórdia de Draupadi em relação a essa situação. Então, de que ponto que a gente vai partir? Só para contextualizar um pouquinho, a gente vai começar no verso 49, 1:7:49, eu vou estar lendo aqui no computador, que eu tô sem o Bhagavatam aqui nessa casa que eu tô. E aí a gente vai partir do ponto que Draupadi terminou de fazer a fala dela, e então quem vai se colocar vai ser o rei Yudhishthira. Então repitam comigo, por favor. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. A gente vai ler verso e palavra por palavra e significado somente desse primeiro verso, porque vai ser do 49 ao 58, no qual termina o capítulo 7. E aí nos próximos, do 50 ao 58, a gente vai ler somente os versos, tá bom? Aí a gente vai comentando alguns pontos do significado, porque senão fica só leitura, né? Então,
Sutta uvacha dharmyam nyayam sakarunam nirvyalikam samam mahat rajya dharma sutorajnya pratyanandat vacho dvija. Sutta uvacha. Sutta Goswami disse, Dharmyam, de acordo com os princípios da religião, Nyayam, justiça, Sakarunam, cheias de misericórdia, Nirvyalikam, sem duplicidade em Dharma, Samam, equanimidade, Mahat, gloriosas, Raja, o rei, Dharma Sutta, o filho, Rajnya, pela rainha, Pratyanandat, apoiou, Vacha, afirmações, Dvija, ó Brahmanas. Tradução e significado por sua divina graça, Se Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Sutta Goswami disse, ó Brahmanas, o rei Yudhishthira apoiou plenamente as afirmações da rainha, que estavam de acordo com os princípios da religião e eram justificadas, gloriosas e cheias de misericórdia e equidade e sem duplicidade. Significado. Maharaja Yudhishthira, que era filho de Dharmaraja ou Yamaraja, apoiou plenamente as palavras da rainha Draupadi, que pediam a Arjuna para libertar Ashwatthama. Não se deve tolerar a humilhação do membro de uma grande família. Arjuna e sua família estavam endividados com a família de Dronacharya, porque Arjuna aprendera dele a ciência militar. Caso se mostrasse ingratidão para com essa tão benevolente família, isso não seria absolutamente justificado do ponto de vista moral. A esposa de Dronacharya, que era a cara metade daquela grande alma, devia ser tratada compassivamente e não deveria ser afligida por causa da morte de seu filho. Isso é compaixão. Tais afirmações de Draupadi são desprovidas de duplicidade, porque as medidas devem ser tomadas com pleno conhecimento. Havia aí sentimento de equanimidade, porque Draupadi falara baseada em sua experiência pessoal. Uma mulher estéril não pode entender o pesar de uma mãe. Draupadi era mãe ela mesma, e por isso seu cálculo sobre a profundidade da aflição de Kripi era muito acertado, e era glorioso porque ela queria mostrar o devido respeito a esta grande família. Shila Prabhupada Ki Jai. Om Gyana Timrandasya Gena Gena Shalakaya Chakshurum Militangena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Chandramukha Swami Tinamne. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Tinamne. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasana Gauram Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Então, a gente está nessa última parte dessa situação com Ashwatthama. E a gente vê aqui que Maharaja Yudhishthira, ele apoia todas as afirmações que Draupadi fez, apesar de que eu acho bem interessante colocar que, por mais que Draupadi tenha... Imagine só, né? Ela era mãe dos 5 filhos, e os 5 filhos foram assassinados brutalmente contra as regras da arte militar da época, né? Existia uma ciência militar, existia uma ética, principalmente, de como combater. E Ashwatthama, devido a estar raivoso e vingativo, como vocês já viram nas outras aulas em relação à morte de seu pai, Dronacharya, ele resolve, tem esse ímpeto, essa atitude de se vingar matando os filhos dos Pandavas enquanto eles estavam dormindo no acampamento. Isso é completamente contra o código de conduta ética militar, né? Porque eles estavam desarmados, eles não tinham como se defender. Então, ele foi imbuído de poder, assim, de acordo com o Mahabharata, pelo próprio Senhor Shiva, para poder fazer isso. Ele recebe uma arma, uma espada com pedras preciosas na entrada do acampamento pelo próprio Shiva, devido às suas adorações a Shiva. E aí ele consegue fazer essa matança toda desonrosa, né? Então, imagina o sofrimento dessa mãe. Ao contrário do que muitas vezes a gente traz sobre devotos puros, eu acho bem interessante, assim, colocar que Draupadi, ela é descrita no Bhagavatam como se ela entrasse em profundo desespero, né? No Mahabharata a gente vê outras descrições, assim, que ela entra na tenda, vê os seus filhos decapitados e grita desesperadamente e chora muito. É que nem Hridayananda Maharaj traz que essas personalidades do Mahabharata, elas são personalidades reais, elas são humanas, elas têm sentimentos, né? O que elas vão demonstrar, assim, a grande qualificação como devotos puros é nesses momentos que elas têm que lidar
com os relacionamentos e tudo mais, a postura firme, mesmo na maior pressão sentida. Imagina, a Draupadi estava se sentindo extremamente pressionada pela aflição de perder os seus 5 filhos de forma tão brutal. E mesmo assim ela conseguiu ter uma postura misericordiosa. E Srila Prabhupada coloca num dos significados que essa é uma das grandes qualidades, essa é uma demonstração de quando é um devoto puro, que mesmo em situação de grande aflição, ele não sente raiva do outro. Então essa é uma prova, assim, né, de que a pessoa está em devoção pura mesmo. Mas Srila Prabhupada, nos significados anteriores, ele também coloca que a reverência de Draupadi é devido à altíssima qualificação dela, porque na realidade a postura de Ashwatthama, isso Srila Prabhupada falando nos significados anteriores, né, não é a postura de um Brahmana verdadeiro, né, por isso que ele é chamado de Dvija Atmaja, né, o filho de um Brahmana, ou um Brahma Bandhu, um amigo de um Brahmana, né? Aquele que não é de fato um Brahmana, mas está relacionado com alguém que é um Brahmana verdadeiro, que neste caso é o pai dele, que é um Dronacharya. Então, Srila Prabhupada coloca seguidamente nos significados isso, que é devido à pureza de Draupadi, ela trata ele assim, mas de fato Ashwatthama não era um Brahmana no sentido mais estrito e essencial da palavra, ele não era um Brahmana. E é bem interessante toda essa passagem, porque salienta muito aquele aspecto da questão da hereditariedade bramínica, né? No caso aqui a gente tem Dronacharya, que é o pai dele, que é um Brahmana verdadeiro, que é colocado várias vezes como um Brahmana autêntico, e Ashwatthama como não estando nesse patamar. Então Yudhishthira concorda com as afirmações de Draupadi, mesmo que Krishna já tenha dito, né, para que ele deveria dar cabo, né, a vida de Ashwatthama, tinha dito para Arjuna isso, e Arjuna tinha prometido para Draupadi que faria isso, que traria a cabeça de Ashwatthama, né, no momento de ira. Então vamos ver o que vai acontecer, qual vai ser a resolução dessa história. Próximo verso, 50. Tradução. Nakula e Sahadeva, os irmãos caçulas do rei, e também Satyaki, Arjuna, a personalidade de Deus. O Senhor Shri Krishna, filho de Devaki, junto com as senhoras e outros, todos concordaram unanimemente com o rei. Então aqui, quando Yudhishthira, que é o próprio filho do senhor do Dharma, Yamaraja, ele faz essa colocação de concordar com Draupadi, nesse momento eles todos concordam, eles realmente consideram muito gloriosa a postura de Draupadi, né? E aqui não fica bem claro se ele está se referindo que eles concordam que ele não deveria ser morto, porque Krishna depois afirma que ele deveria, novamente, para satisfazer a mim e Bhima, ele diz para Arjuna, né, você deve tomar uma atitude enérgica em relação a isso, mas todos concordam que Draupadi foi muito gloriosa em sua afirmação. Então é nesse sentido, concordam com a glorificação de Draupadi. E aparentemente mudam de opinião. Então, verso 51. Bhima, entretanto, discordou deles e recomendou que se matasse este réu, o qual, com um temperamento irado e sem nenhum propósito, assassinara as crianças que dormiam, sem nenhuma vantagem para ele, nem para o seu mestre. Então, a opinião de Bhima, que como a gente sabe, Bhima tem essa postura bem enérgica, bem forte, né? Ele traz essa outra energia, assim, dos Pandavas. A opinião dele é de matar Ashwatthama, que é também a opinião de Krishna, né? E a natureza do crime é colocada aqui nesse verso, né? Que foi um crime, assim, totalmente desonroso. Então, ele fez isso com um temperamento irado, é colocado no verso, sem nenhum propósito superior, né? Não era um segmento de princípio dármico nem nada. Assassinou crianças, aqui diz crianças, mas eles combatem na batalha de Kurukshetra, então não sei se são crianças ou jovens que dormiam, e sem nenhuma vantagem, nem para ele e nem para Duryodhana, que é o mestre de Ashwatthama. Porque quando Ashwatthama chega com a cabeça deles para Duryodhana, como entregando um serviço, Duryodhana fica muito insatisfeito, porque Duryodhana em que situação que Duryodhana está nesse momento, né, que é o mestre no caso de Ashwatthama. Duryodhana recebeu os últimos golpes finais, assim, de Bhima na batalha de massas, e ele tá prestes a abandonar o corpo, assim, então ele já tá, é interessante que no Mahabharata a gente vê umas outras reflexões de Duryodhana nesse momento, ele já tá bem reflexivo, assim, sobre a situação dele. E quando ele percebe que Ashwatthama tinha matado, na verdade, os filhos, ele percebe por pressionar a cabeça que ele entrega,
e ele vê que não, esse aqui não são os Pandavas, essa não é a cabeça dos Pandavas, né? A cabeça dos Pandavas é dura como ferro, ele diz. Então ele percebe que ele matou as pessoas erradas. Então ele fica extremamente mais insatisfeito ainda com Ashwatthama. E nesse momento Duryodhana já tá em... Ele tá abandonando o corpo, né? Ele chega a ter pensamentos, é bem interessante que é colocado isso no Mahabharata, sobre Krishna. Então ele pensa, é colocado assim que ele pensa sobre Krishna e vê assim, eles ganharam porque Krishna estava do lado deles. Será que Krishna é realmente o Senhor Supremo? Duryodhana começa a se perguntar. Então é muito interessante sempre o humor mental dos vilões nos passatempos, assim, porque eles permeiam por momentos totalmente iracundos e totalmente demoníacos, em outros momentos eles param e refletem, mas será que não é mesmo, né? Aí entra aquele aspecto sempre da associação contaminadora que não permite que esses pensamentos mais positivos frutíferem coisas melhores, né? A gente vê várias situações assim com Duryodhana acontece igual. Então Duryodhana não ficou satisfeito com Ashwatthama, nem Duryodhana lhe pôde agradar, então ele só se degradou com essa atitude. Verso 52. Chaturbhuja, o de 4 braços, ou a personalidade de Deus, após ouvir as palavras de Bhima, Draupadi e outros, olhou para o rosto de seu querido amigo Arjuna e começou a falar como que sorrindo. Então, Srila Prabhupada vai colocar aqui no significado desse verso que por que Krishna nesse momento é chamado de Chaturbhuja, o de 4 braços. Então, porque a gente está vendo os versos do Bhagavatam, é como que a história é compilada. Aí no Mahabharata a gente vê ela destrinchada, assim, né? Então, Sridhara Swami, ele diz que, Prabhupada cita Sridhara Swami no significado, né? Que afirma que ele é citado como Chaturbhuja porque a gente tem que imaginar a cena que está acontecendo. Que Draupadi quer defender Ashwatthama e Bhima quer matar ele. Só que tudo isso nos versos aparece de uma forma diferente. Mas o momento é tipo assim, não, você tem que matar ele, não, vamos defendê-lo. E aí nesse momento, para apaziguar ambos, para segurar ambos, Krishna manifesta mais 2 braços, né? Para poder segurar Draupadi e Bhima. Por isso que ele é chamado de Chaturbhuja. E a Srila Prabhupada vai colocar aqui também que esse aspecto de Krishna, né, como Chaturbhuja, aparece principalmente nos planetas Vaikunta e não em Goloka Vrindavana, no planeta espiritual, onde a forma original de Krishna, não é que nesse momento Krishna manifesta a forma original dele, não. Né? Krishna manifesta, ele já está, a forma de 2 braços é a forma original de Krishna, né? É uma forma secundária a forma de 4 braços. E nesse momento, por necessidade, Krishna manifesta ela como Narayana, assim. Então, aqui é interessante um outro ponto do verso que eu achei bacana, que ele olha para o rosto do seu querido amigo Arjuna e começa a falar como que sorrindo. Então já é o segundo momento, assim, bem perceptível no capítulo, que no meio desse conflito todo, Krishna mostra uma postura completamente diferente de todos os participantes da situação. Então as pessoas, por mais avançadas, devotos puros que elas sejam, elas estão envoltas em diversos tipos de emoções. Tem um verso específico que eu acho que é o 34, se eu não me engano, no qual Arjuna está muito iracundo, e ele está com os olhos flamejantes de fogo, ele está muito irado, e ele quer condenar, assim, Ashwatthama, e ele e Krishna estão nesse humor de, não, vamos fazer alguma coisa com ele, assim, e aí é descrito os olhos de Arjuna como iracundo, e em seguida descreve, e o Senhor com olhos de lótus, ou seja, a Srila Prabhupada coloca no significado que tanto Krishna quanto Arjuna estavam irados, mas o humor irado de Arjuna, por mais avançado que ele fosse, ainda assim era diferente do humor irado de Krishna. Por Krishna ser completamente transcendental, ele se mantinha completamente acima dos 3 modos da natureza material, e aí ainda assim ele mantinha olhos de lótus durante essa situação. E aqui é colocado no mesmo humor. Então, ele fala para o seu querido amigo Arjuna como que sorrindo. Perante aquela situação de tanta aflição, Krishna ainda assim consegue demonstrar as qualificações transcendentais de ser, né, o Senhor Supremo, de estar acima dos 3 modos da natureza material. Então, aquela situação toda a gente sabe que ela vai culminar em diversos momentos importantes do Mahabharata, tudo isso, né? Ela vem de diversos momentos importantes, culmina nisso e vai gerar várias situações, como com Maharaj Parikshita assumir o trono, não ter outros herdeiros e várias coisas importantes que acontecem disso. Então, Krishna está sob o controle de tudo, né? Então aqui mostra a soberania de Krishna perante a situação. Aí agora vamos para o verso 53, 54. Tem um outro ponto que dá para comentar também, eu não quero me estender muito na leitura, porque eu quero fazer uns comentários depois, mas assim, nós temos uma
uma presente de Krishna muito incrível, que é a nossa capacidade de sermos almas individuais, eternamente individuais e ao mesmo tempo iguais e diferentes de Krishna, né? Atintya Beda Beda Tattva. E aí tem um ponto muito importante, que é muitas vezes a gente pede para Krishna por me dizer qual é a solução de uma situação. Aqui é um momento de dilema muito grande, no qual Krishna coloca aqui, coloca ali e vai tentando ajeitar a situação até que Arjuna entende o que está acontecendo, como a gente vai ver nos próximos versos. Mas a gente pede a resposta para Krishna, que é uma resposta pronta. Só que nós temos uma grande responsabilidade de não sermos totalmente iguais a Krishna, né? Nós somos também diferentes de Krishna. Então, a maturidade espiritual, a nossa maturidade pessoal, ela também se dá quando a gente consegue ter todo esse estudo desses códigos, esses Bhakti Shastras, de como a gente se comportar de acordo com essa ciência transcendental, e ao mesmo tempo a gente ser capaz de tomar decisões individuais baseadas nisso, sabendo que existe mais de uma forma de agir. Então a gente percebe várias vezes nas escrituras que teria mais de uma opção para agir de acordo com diferentes pontos de vista. Então essa situação de Ashwatthama, ela é muito interessante, ela é dada como exemplo nos cursos também que o Konteya Prabhu dá sobre Samanvaya, sobre conciliação de aparentes contradições, sobre mediação de conflitos. Esse é um exemplo clássico, essa situação de Ashwatthama, porque a gente vê que dependendo do ponto de vista existem diversas soluções e isso é real, não existe assim, ai Krishna, diga qual é a verdade absoluta, suprema, a única forma de agir neste contexto. Então, dependendo da forma como você vê, por exemplo, de acordo com a natureza e personalidade de Draupadi, ela pôde manifestar aquela misericórdia, né? Mas Bhima não, ele queria matar Ashwatthama, mas aí Bhima estava errado, Draupadi estava certa, nenhum momento é dito isso. Né? Então é colocado como válido os pontos de vista aqui nessa situação. E qual é a solução da situação? Conciliar os pontos de vista. É muito interessante essa passagem, porque não está trazendo uma verdade somente de atitude como correta. Né? O que está trazendo aqui é a inteligência da conciliação da situação. Então é uma passagem super importante do Bhagavatam nesse sentido e que ajuda muito a gente a lidar com as nossas relações pessoais também e com esse vício dual que nós temos, assim, como almas condicionadas mesmo de achar que só existe um certo e um errado, né? Essa dualidade. Mas dentro desse livre-arbítrio que a alma tem, que Krishna dá, existem diversas formas de agir. Algumas vão agradar mais a Krishna e outras menos, mas existem várias opções. E tem umas que não vão agradar em nada a Krishna. Então o leque de opções é amplo, de acordo com o nosso conhecimento, com a nossa qualificação, com a nossa capacidade também. Então, versos 53 e 54... A personalidade de Deus, Shri Krishna, disse: o amigo de um Brahmana não deve ser morto, mas se é um agressor, ele tem de ser morto. Todas essas regras estão nas escrituras e deves agir de acordo com elas. Tens de cumprir a tua promessa, tua esposa, e também deves agir para a satisfação de Bhimashena e de mim. Então aqui Krishna realmente dá uma cartada assim para Arjuna poder entender como ele deve agir. E é bem importante assim essa fala de Krishna porque ele coloca o dilema de forma clara, a situação que ele está passando. Então assim, tem escrituras que vão dizer que deve matar, tem escrituras que vão dizer que não deve matar nessa situação. Por ele ser um Brahmabandhu e um filho de um Brahmana, então ele não deve ser morto, por ele estar associado com um Brahmana autêntico. Mas por ele ser um agressor, um ofensor e ter quebrado o código de conduta de ciência militar, ele deve ser morto. E pelos meninos estarem, os filhos de Pandava estavam sem armas, estavam indefesos, ele deve ser morto. E para fazer cumprir a promessa a Draupadi e apaziguá-la, ele deveria, alguma punição ele deveria receber. E aí por último Krishna diz, para satisfazer a mim e Bhima, então você deve matá-lo. Aí Arjuna se vê a situação que ele tá, assim, meu Deus, né? É realmente várias contradições e um grande dilema. Mas também coloca a situação bem clara. Krishna deixa bem claro nessa fala para Arjuna, assim, você deve conciliar todos estes pontos. Né? Porque ele está dizendo, nesse aspecto aqui ele não pode ser morto, nesse ele deve. Então, como que você vai fazer para conciliar todo mundo? Nos significados anteriores, Srila Prabhupada coloca como um teste de religião que Arjuna está passando. Né? Então, assim, isso é uma coisa bem clássica, assim, que quanto mais uma personalidade avançada, mais os testes são, assim, desafiadores, né? E a gente vê a Arjuna passando por diversos testes nesse sentido. O próprio Bhagavad Gita é um grande teste, assim,
de Arjuna, né? A gente sabe que Arjuna é uma personalidade extremamente elevada, mas Krishna coloca os seus queridos amigos, queridos devotos nessas situações justamente para que eles possam ser glorificados e ter o seu próprio mérito. Porque se Krishna simplesmente dissesse, você tem que fazer isso, aí você tem que fazer isso, é só obedecer, não precisa contestar, não precisa pensar, não precisa nada, qual o mérito que eles teriam? Krishna teria todo o mérito, isso não dá prazer a Krishna, o que dá prazer a Krishna é que os devotos sejam glorificados pelas suas escolhas, pela sua conduta, pela sua atitude. Por isso que essa individualidade ela existe, para que exista essa glorificação também da parte de Krishna para com os seus devotos. E isso é muito bonito, essas situações que Krishna coloca essas personalidades avançadas, para que elas possam ser glorificadas pelas suas escolhas e pelas suas qualificações reais, né? Então agora o verso 55. Somente então Arjuna pôde entender a intenção do Senhor através de suas ordens equívocas. E assim, com a sua espada, ele cortou o cabelo e a joia da cabeça de Ashwatthama. Então, aí Arjuna, com essa fala de Krishna, Arjuna pôde entender e se situar em qual posição que ele estava, o que ele deveria fazer. E é interessante que ele consegue fazer justamente essa mediação, né? Conciliar as necessidades de todos naquele momento. Então, existiam opiniões controversas de pessoas importantes, né? A postura de Draupadi era importante, foi corroborada pelo filho do Dharma, por Yudhishthira, foi muito louvável, porém Krishna e Bhima queriam que ele fosse morto, então alguma punição ele deveria, uma punição nesse caso é uma punição até dármica, é necessário para essa pessoa, né? É importante que essa pessoa receba uma punição para o próprio avanço e reconstituição moral daquele ser. Isso a gente vê direto, né, nesse processo pedagógico que Krishna executa aqui nesse mundo. E dentro dessa visão assim que Arjuna teve com a fala de Krishna, ele pôde tomar uma decisão mediadora, né, como conciliar todos esses pontos. E não tomou uma decisão assim fanática, no sentido de que eu vou acatar somente a postura de Draupadi, ou eu vou acatar somente a postura de Krishna. Não, ele levou todos em consideração. E por reconhecer a importância da opinião de todos, ele conseguiu tomar uma atitude acertada. E qual atitude foi essa? Ele cortou a joia e o cabelo de Ashwatthama. E o que significa isso naquele contexto de civilização védica? Isso significa que, primeiro, ele retirou todos os poderes que Ashwatthama tinha, né? Porque todos os poderes, tanto de armas, quanto os poderes como a associação que ele teve com o pai. Imagina, Dronacharya era o pai dele, né? Dronacharya ensinou a ciência militar para Arjuna e para os Pandavas. Então, Ashwatthama também aprendeu muitas coisas, né? Ashwatthama era um adorador de Shiva, ele recebeu muitas bênçãos de Shiva ao longo das suas austeridades. Então, quando ele é retirado daquela joia, que era onde se concentrava todos os poderes dele, ele perdeu todas as bênçãos. Ele não só perdeu os poderes, mas vai muito além de perder os poderes. Ele perdeu as bênçãos, né, de seus esforços, perdeu o resultado das suas austeridades e automaticamente se perde o quê? Também conhecimento, naturalmente, né? Porque junto com tudo isso vem conhecimento, né? Vem status, também é perdido o seu status, porque todos esses poderes, resultado de austeridade, de bênçãos, misericórdias que ele tinha recebido, que vão embora nesse momento junto com a joia, junto com o status da época em relação àquilo, também se culmina em conhecimento, né, que ele havia perdido. Então é descrito que quando ele matou os meninos na tenda, ele já tinha perdido todo o seu lustre corpóreo, né, todo o seu brilho corpóreo, como um guerreiro. E nesse momento aí, então, ele desfalece, colocado, né? Até daria para entender que ele morre, mas não, no caso não, ele simplesmente perde todas as opulências que ele havia adquirido. E isso não é diferente de matá-lo naquele contexto, né? Porque ele tirou toda a identidade. Porque quem era Ashwatthama? Filho de Drona, que era um Brahmana autêntico, que era um adorador de Shiva, que tinha bênçãos espirituais, que sabia combater, que sabia usar armas, como a Brahmastra, não sabia perfeitamente, porque ele não soube recolher, mas ele tinha algum conhecimento de ciência militar, né? Ele estava lutando ao lado de Duryodhana, então ele perde essa identidade dele quando o Arjuna corta, e por isso que é colocado como desfalecimento, né? Como se ele morresse, a identidade morre naquele momento. E de fato é isso que acontece, porque depois Krishna vai dizer para ele que ele vai... Depois que acontece isso, né, e ele está completamente desolado, Krishna chega para ele e diz que ele vai vagar por 3.000 anos como um fantasma, não diz exatamente sendo um fantasma, mas como um fantasma, assim, vai vagar por 3.000 anos, sofrendo todo tipo de humilhação, vai receber chacota, assim, dos homens que entrarem em contato com ele, vai ser humilhado.
vai passar por florestas muito densas, cavernosas, enfim, ele vai ficar numa situação fantasmagórica, assim, né? Muito degradante, de punição. E depois desses 3.000 anos dessa reforma, né? Que ele vai estar passando, aí ele vai subir para os planetas superiores. Uma vez eu não encontrei isso no Bhagavatam, se alguém quiser comentar aí sobre isso, eu não encontrei isso no Bhagavatam nem nos Mahabharatas que eu tenho aqui, tenho 2 edições e alguns de Acharyadeva, mas uma vez eu vi que ele viraria o próximo Vyasadeva, né? Mas eu não encontrei as referências sobre isso, eu não sei se alguém falou em algumas palestras ou se tinha visto algum texto. Se alguém souber sobre e quiser comentar, daí pode colocar também aí. Então esse é o castigo, né, de Ashwatthama, esse é o ponto que Arjuna encontra para conciliar a situação. Aí no verso 56 diz assim: ele, Ashwatthama, que foi o que eu disse agora, já perdera todo o seu lustre corpóreo devido ao infanticídio, e agora, sobretudo, tendo perdido a joia de sua cabeça, ele perderá ainda mais força. Assim ele foi desamarrado e expulso do acampamento. Então, esse é o destino de Ashwatthama. E a Srila Prabhupada faz um comentário muito interessante neste significado, que diz que Ashwatthama foi derrotado pela inteligência de Arjuna e de Krishna, que ele foi morto e não morto simultaneamente pela inteligência de Arjuna e Krishna. Então, muitas vezes a gente vê assim que há grandes momentos de dificuldade, de conflito, assim, ou de resolução, ou ápice, assim, clímax do Mahabharata, a gente encontra situações nas quais o conhecimento é colocado como a solução superior, a inteligência é colocada como a solução superior. Né? Então, quando se coloca a inteligência em ação, é a inteligência que vence. Né? Não é, até uma vez eu vi um passatempo, acho que aí vai para Vrajalila, mas um passatempo de Jatila, né, com Abhimanyu e Radharani, Vrindavana, etc. E Jatila argumenta que quando você vence uma pessoa pela força, você vence só temporariamente, nem é uma vitória verdadeira, mas quando você vence pela inteligência, você foi vencido pela inteligência, o seu revide, no caso, né, tem que ser através da inteligência e não jamais pela força, porque senão nunca é uma vitória verdadeira. Então, isso eu lembrei dessa passagem e acho interessante isso que o Prabhupada falou, né? Ele foi vencido pela inteligência de Arjuna e Krishna. Então, verso 57 e 58, eu vou ler os 2 seguidos. Cortar o cabelo de sua cabeça, privá-lo de sua riqueza e expulsá-lo de sua residência são as punições prescritas para o parente de um Brahmana. Não há preceito para matar o corpo. Depois disso, os filhos de Pandu e Draupadi, cheios de pesar, executaram os devidos rituais para os corpos mortos de seus parentes. Então, neste ponto, encerra-se o significado Bhaktivedanta do primeiro canto, 7º capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado Filho de Drona é castigado. Então, aqui terminou o capítulo, e essa é a resolução da situação, que é uma passagem incrível, que eu acho muito bacana, e a gente vai ver, assim, que essa questão de levar em consideração todos os princípios religiosos perante uma situação é muito repetitiva no Mahabharata, né? Que mesmo em situações de pressão muito forte, as personalidades que estão naquele momento, assim, exaltadas, né? No caso ali, Draupadi, Bhima, Arjuna, eles têm que eles têm que pensar antes de agir. Completamente diferente de como a gente encontra o cenário da sociedade atual nessa era que a gente está vivendo, né? O que a gente encontra quando a gente vê as notícias na televisão, quando a gente se depara com as situações numa escola, até entre crianças, entre adolescentes, esse nível altíssimo de crimes passionais que ocorrem, ou situações extremamente passionais no quais as resoluções para as situações são dadas no momento de maior aflição sem nem pensar antes. Ou seja, é totalmente apaixonada a decisão sobre como agir. Então a gente vê dessas personalidades exaltadas, o que acontece? Eles sabem que eles estão num momento delicado emocional, eles percebem, eles têm essa inteligência para parar e pensar, não, esse é um momento delicado, no qual eu tenho que pensar sobre como agir, porque eu posso facilmente tomar uma atitude errada, já que é uma situação delicada, entende? E nessa era que a gente está com essa atmosfera totalmente rajásica, apaixonada, tamásica, repleta de ignorância, a gente é tão assim...
sem querer ofender ninguém, né? Mas a postura geral é tão arrogante, né? Que a gente confia tanto na nossa percepção sensorial, nós estamos tão domados pelos sentidos e pela mente, que automaticamente a gente vê uma situação e a gente confia na nossa reação. A gente simplesmente reage apaixonadamente e confia que aquilo é o correto, sem pensar nas consequências. Então aí que a gente vê um número altíssimo de crimes passionais acontecendo e coisas tão terríveis, né? Porque as pessoas já não são mais educadas a pensar no momento emocional, né? De aflição emocional, de não se identificar tanto com as emoções e perceber assim que, bom, eu tô num momento delicado, eu preciso prestar atenção nesse momento e perceber como que eu posso agir da forma mais correta possível, né, dentro dos princípios religiosos, assim, dentro de um princípio de conduta ético mínimo, né, que eu não seja tomado por uma desonra imensa, né, e a gente vai entrar nesse ponto da honra e da desonra também agora. Sobre Ashwatthama eu vou deixar aqui, não vou comentar outros pontos sobre ele para não estender muito, mas o tema da palestra, depois desses comentários, assim, em relação à leitura dos versos, a desonra é pior que a morte. E eu achei bem interessante essa temática que se refere ao capítulo 2 da Bhagavad Gita. Né? Achei bacana colocarem esse como tema, a desonra é pior que a morte. Porque assim, a gente vai encontrar no 2:34, eu tô vendo que tá entrando as perguntas, eu já vou terminar a fala e já vou ver as perguntas, tá? No 2:34 da Bhagavad Gita, deixa eu ver se eu acho aqui. A gente vai encontrar essa frase desse tema da palestra, né? Ele diz assim, Krishna dizendo para Arjuna, as pessoas sempre falarão de sua infâmia, e para alguém respeitável, a desonra é pior do que a morte. Mas como a gente sabe, Krishna tem esse humor assim de falar uma coisa num momento que parece assim, e num outro momento ele vai dizer assim, por exemplo, no 6:7 da Bhagavad Gita ele vai dizer, quem conquistou a mente já alcançou a super-alma, pois vive com tranquilidade. Para ele, felicidade e tristeza, calor e frio, honra e desonra são a mesma coisa. A gente vai encontrar de novo no 12:18-19 da Bhagavad Gita. Aquele que é igual para com amigos e inimigos, que é equânime na honra e na desonra, no calor e no frio, felicidade e aflição, fama e infâmia, que está sempre livre de associação contaminadora, sempre silencioso e satisfeito com qualquer coisa, que não se importa com nenhuma residência, que está fixo em conhecimento e se ocupa em serviço devocional, semelhante pessoa me é muito querida. Então a gente vai ter várias outras passagens da Bhagavad Gita que vão estar colocando essa situação da honra e da desonra como se nós tivéssemos que transcender essa dualidade em relação a isso. Porém, no 2:34 Krishna diz isso, a desonra é pior do que a morte, mas que desonra aqui que Krishna está falando? A gente tem que colocar uma lupa na Gita às vezes para a gente entender realmente o que está sendo dito. E no verso anterior, no 2:33, Krishna diz assim, se, contudo, você não executar o seu dever religioso e não lutar, então na certa incorrerá em pecados por negligenciar os seus deveres e assim perderá a sua reputação de lutador. Então, as duas palavras utilizadas nesse verso aqui é dharmyan, que aqui é traduzido como dever religioso, e a gente sabe que dá para ir além, né? Dá para entender profundamente essa palavra religioso, entender mais profundamente esse sentido de dharma. E também vai ser usado como swadharman, seu dever religioso, swadharman, seu dever religioso original, né? O seu dever, assim, a nível de sanatana dharma mesmo. Então, é muito interessante a gente notar que quando ele está falando dessa desonra, dessa honra e dessa desonra, a gente não está falando de honra mundana. Não está falando de honrarias mundanas na qual a pessoa se identifica e fica inflada com ego ou qualquer coisa assim. Isso deve ser transcendido. Krishna coloca direto na Bhagavad Gita que esse tipo de honra e esse tipo de aflição pela desonra ou esse desejo por honrarias, né, tem um significado que Srila Prabhupada coloca que eu acho que é o 13, é o significado do capítulo 13, verso 12-18. Ele vai colocar sobre Krishna, vai colocar sobre o que é conhecimento. E aí Srila Prabhupada, no significado, ele vai explicar o que é humildade. E humildade é quando você não deseja honrarias, Srila Prabhupada coloca, você não deseja ser honrado. E isso entra bem de acordo com aquele aspecto do lute, independentemente de honra, desonra, de aflição, qualquer coisa assim, né? Simplesmente lute, independentemente da vitória ou da derrota, né? Simplesmente lute como dever.
Então, essa postura de lutar como dever, ela se enquadra bem com essa ideia de humildade. E esse desejo de honra, de honrarias, ou de ficar aflito por desonras, é essa honra mundana que Krishna está dizendo, não entra nessa, transcende isso, né? Não se identifique tanto com elogios ou com qualquer honrarias que você possa vir a receber devido às suas qualificações. Né? Ele está lembrando da nossa posição. Não é à toa que depois ele vai começar a falar para Arjuna sobre Samkhya, sobre a diferença da alma e do corpo, né? Para saber, assim, isso é uma coisa, isso é outra. Então, o diálogo ele é todo muito bem estruturadinho. Só que nesse caso aqui, que Krishna está dizendo que a desonra é pior que a morte, ele está falando da honra no sentido de Dharma, né? A gente tem que pensar, assim, que Arjuna não era uma personalidade qualquer, né? Arjuna era uma personalidade extremamente exaltada. Ele lutou com o próprio senhor Shiva, ele tinha domínio sobre todas as artes marciais, era um kshatriya, era irmão do filho do Dharma, né, Yudhishthira, e grande amigo íntimo de Krishna. Então, nesse sentido que Krishna está colocando honra, ele está colocando no sentido de seguir o Dharma. E que essa desonra de não seguir o Dharma, aí sim, isso para uma personalidade como você é pior que a morte. Mas a gente tem que entender isso bem claro, porque o que aconteceu com Ashwatthama nessa situação é que ele quebrou completamente os princípios de Dharma, né? Então, o tipo de desonra que ele sofre aqui, essa punição que Ashwatthama recebe, que ele perde todos os poderes, perde as bênçãos, perde isso, perde aquilo, quando Arjuna corta a joia da cabeça dele e o cabelo, é também porque ele infringiu com a ordem do Dharma, né? Ele infringiu com as leis de Dharma. E por isso que acontece isso com ele. Então é nesse sentido de honra e desonra que aí a gente deve sim, é uma postura dupla. A honra e desonra mundana, sim, devemos transcender com a nossa prática espiritual, com a mente fixa, com a mente pura, com a mente fixa nos pés de lótus de Krishna, mas essa honra de seguir o Dharma, ela sempre deve ser mantida, porque essa honra vem de andar de acordo com os princípios da alma e dos ensinamentos de Krishna, né? Então é outro padrão, são duas coisas que não devem ser confundidas. E aí depois a gente vai encontrar diversas vezes na Bhagavad Gita, né? Que Srila Prabhupada vai colocar assim, algumas vezes a pessoa é louvada e outra ela é difamada. Essa é a natureza da sociedade humana. Então uma pessoa sensata jamais deve se afligir por em alguns momentos ser honrada, né? Em alguns momentos uma pessoa tá lá por cima. Eu tava na Ecovila Govardhana agora esses dias e a gente teve umas conversas com uma mestre espiritual e ele tava narrando várias situações, contando histórias assim e tal. E ele teve uma fala muito interessante que ele falou, mesmo dentro do movimento, mesmo dentro de uma instituição religiosa, vai ter momentos que uma pessoa vai ser a bola da vez, assim, que ela vai estar, Krishna vai dar todas as opulências para ela poder agir e ela vai agir super bem e depois aquilo vai passar. E acontece muito isso, pessoas que, nossa, executam um serviço muito grande, são empoderadas por Krishna e depois simplesmente passa e aquilo acalma. Então a pessoa não deve ficar aflita com isso, porque aqui é colocado tanto quanto as estações de inverno e verão, então em algum momento Krishna vai dar, a gente vai estar colhendo os frutos de alguma austeridade ou qualquer coisa assim, e naquele momento Krishna precisa mais daquela pessoa agindo daquela forma, e aquela pessoa ser honrada é bom para todos. Então aí Krishna dá esse empoderamento para a pessoa poder agir espiritualmente, depois é outra pessoa, que nem a mais espiritual falou, é outra, a bola da vez passa, assim, né? E tudo bem, porque a pessoa situada em transcendência, situada nos pés de lótus de Krishna, ela não vai ficar apegada àquela posição que foi emprestada por Krishna. Então a gente vê isso também no próprio canto 1 do Srimad Bhagavatam, com a situação de Arjuna depois da batalha de Kurukshetra, né? É uma passagem muitíssimo linda, 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 assim, quem não leu ainda, vá a esse capítulo, assim, que é quando Arjuna recebe a notícia de Maharaj Yudhishthira da saída de Krishna do planeta, e Arjuna acabou de passar por uma situação na qual ele não teve como combater os saqueadores que levaram as esposas de Krishna. Imagina, o grande guerreiro Arjuna não teve como defender as esposas do seu querido amigo Krishna, como ele se sentiu perante aquilo, né? A Srila Prabhupada vai explicar pra gente que é porque Arjuna tinha perdido as opulências como guerreiro, que foram emprestadas, ele foi empoderado para poder executar o Dharma na batalha de Kurukshetra, né? Então ele estava ali na situação de executar o Dharma, de servir a Krishna, e por isso ele estava empoderado. Depois que a batalha passou, as opulências dele passaram. Então uma pessoa sensata não deve se afligir por esses momentos de honraria e desonras, porque ela está fixa no serviço devocional. Agora, o que é uma desonra de fato? É quando você esquece dessa sua posição constitucional como servo eterno de Krishna. Então aí entra esse aspecto da desonra, que é quando você se confunde com o corpo. Basicamente você confunde, né, os estátuas, assim, as verdades transcendentais acerca desse mundo. Então a verdade sobre a matéria, a verdade sobre o espírito e a verdade sobre o Senhor Supremo, né? Vishnu Tattva, Prakriti Tattva e Atma Tattva. Então quando você confunde
a alma espiritual com o corpo, e aí você esquece da sua posição constitucional como servo de Krishna, como dever de servir a Krishna, e mesmo que naquele momento o dever de servir a Krishna seja uma humilhação, talvez, ou seja, por exemplo, quando na batalha de Kurukshetra eles tiveram que mentir para Drona que Ashwatthama tinha morrido, e aí Yudhishthira diz, Ashwatthama morreu, o elefante fala baixinho, ele teve que seguir a instrução, por mais que aquilo fosse muito incômodo para ele, porque era uma instrução de Krishna. E seguir o Dharma naquele momento não era não mentir, era seguir a instrução de Krishna. Porque quem segue, quem está nesse abrigo transcendental dos pés de lótus de Krishna, entra aquele verso 1866 do Bhagavad Gita, né? Ai, gente... O Sarvadharma Parityajya, Manekam Sharanam Vraja, no qual a gente não deve se abrigar em outros refúgios, outros tipos de Dharma, mas sim no Dharma Supremo. É basicamente isso que o verso diz. E o Dharma Supremo é servir a Krishna. Então, quando a gente esquece desse nosso Dharma Supremo, isso é verdadeira desonra. Né? É um esquecimento que gera essa desonra que aí Krishna fala para Arjuna, olha, isso é pior que a morte, porque, de certa forma, quando você esquece de você mesmo, você está numa situação de morte, né? Então essa fala, ela convém bem pra gente também, não é só pra Arjuna, né? Nessa situação que a gente tá como almas condicionadas aqui desse mundo, tentando recobrar nossa consciência espiritual em relação à nossa posição constitucional. Então era isso que eu tinha para dizer hoje, gente, eu não queria estender muito mais, 45 minutos já. Eu vou dar muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje de manhã, pra gente falar um pouquinho do Bhagavatam. Vou ver se tem perguntas. Vou puxar aqui pra cima. Acho que não tem... Ah, Lana Gualberto. Aqui. Ah, Hare Krishna, Lana, do nosso grupo de estudos do Bhagavatam. Bom que você está aqui. Rafael também, Oceano. Olha só, um monte de gente do grupo de estudos. Ah, e o Shri Chaitanya Dasa, ele colocou que tem no Vishnu Purana, pelo que pesquisei que Ashwatthama será o próximo Vyasa. Ah, então a referência ao Vishnu Purana. Muito obrigada, Shri Chaitanya. A Snana Yatra colocou assim... Radha Shakti, em que momento a Brahmastra foi lançada contra Parikshit? Porque no Srimad Bhagavatam, fugindo de Arjuna após a morte dos 5 filhos dos Pandavas, ele lançou a Brahmastra, que foi anulada por Arjuna quando lançou outra Brahmastra. Depois é descrito que ele lançou a Brahmastra contra Parikshit no ventre. Ashwatthama não tinha perdido seus poderes. Uma versão do Mahabharata diz que quando Ashwatthama lançou a Brahmastra contra Arjuna, a redirecionou a Uttara, o que realmente vale. Olha, o que eu vi no Mahabharata também, foi que ele lançou a Brahmastra contra a Arjuna, e aí, como ele viu que ia dar uma grande... Vyasadeva, acho que tá no Mahabharata, ele sai do seu local de meditação e ele fica bem perturbado com a situação... Perturbado, assim, né? Transcendentalmente perturbado com a situação. Ele diz assim, olha, isso aqui vai destruir o mundo inteiro, olha o que você fez. Filho de Drona, você não vai conseguir reter essa Brahmastra, o que você vai fazer agora, né? Você vai destruir o mundo com isso? E aí Ashwatthama, ele não tinha perdido seus poderes ainda, né? E aí Ashwatthama redireciona a Brahmastra que ele tinha lançado para Arjuna para o ventre de Uttara. Ele pensa assim, então vou dar a cartada final, assim, vou destruir todos os herdeiros, tá faltando Parikshit no ventre de Uttara. Então foi isso que eu li, que eu vi que aconteceu, que ele redireciona depois de lançar. E lembrando que a gente tem diversas versões do Mahabharata, né? Varia bastante, assim. O Mahabharata tem diversos pontos que diferentes versões, às vezes, não fecham muito bem. Por isso que é bem válido conversar sobre, né? Obrigada, Rafael. Obrigada, Brahmarshi. Obrigada, Oceano. Eu acho que só teve essa pergunta, né, gente? Eu pulei alguma coisa aqui. Aqui, Julie, Janavidevi. Janavidasi. Mas essa foi a decisão de Arjuna, não é? Krishna deixa claro que o que mais o satisfaria era matá-lo. Enfantasmado, Ashwatthama pode ter feito mal a muitas pessoas, não é? Então, Janavi, não é que foi uma decisão de Arjuna completamente separada do que Krishna tinha dito. Krishna ficou muito satisfeito com Arjuna, porque no significado, Srila Prabhupada explica pra gente que Krishna estava colocando Arjuna num teste de religião.
Ou seja, Krishna não é um ditador, né? Ele não é uma personalidade assim autoritária no qual ele diz assim, você tem que fazer isso, essa é a única forma de você agir, isso. Krishna não é autoritário, tanto que no final da Bhagavad Gita, Krishna explica toda a Gita e diz para Arjuna assim, olha, você age como você achar melhor, tá certo? Você pensa sobre o que eu falei e age como você achar melhor. Nem a gente muitas vezes não consegue, com coisas muito menores, ser tão compassivo e tolerante, assim como Krishna foi com Arjuna, né? De dar essa liberdade para Arjuna. Então, essa decisão que Arjuna tomou não foi isolada do que Krishna trouxe. Porque o verso que Krishna diz para Arjuna, no verso 53, 54, ele é provocativo. Ele coloca todos os dilemas para Arjuna presentes. Ele joga, aqui você deve matar, aqui você não deve, aqui você deve, aqui você não deve, aqui você deve. E agora você deve satisfazer todo mundo. Tipo assim. Então, ele deixa bem claro. Tanto que quando Krishna fala dessa forma, no verso seguinte, Arjuna já, então eu já sei o que fazer. Eu entendi você, Krishna, né? Entendi o que você está querendo fazer comigo. É realmente um teste. E Arjuna, como ele é tão assim qualificado, ele conseguiu conciliar tudo, a mediação. Por isso que essa situação de Ashwatthama ela é tão usada para os estudos de Samamvaya, de conciliação de contradições aparentes. É uma das situações mais citadas. É super importante a gente entender isso, né? Que não foi que ele simplesmente acatou o que Krishna disse cegamente, não, ele levou em consideração todo mundo, refletiu sobre as escrituras e agiu de acordo com aquilo. Krishna ficou muito satisfeito com a atitude dele, com certeza. Ele fez exatamente o que Krishna realmente queria que ele fizesse, né? E sobre Infantasmado, Ashwatthama ter feito mal a muitas pessoas, isso é bem relativo, né? Ele ficou perturbado, ele estava sofrendo, né? Vamos pensar nesses corpos fantasmagóricos ou pessoas que estão sofrendo por aí, que existe um monte, Ashwatthama não foi o único, né? Que executa atividades pecaminosas e acontecem essas coisas, elas estão sofrendo primeiramente muito mais, né? E se elas fazem mal para outras também, tá dentro do ciclo daqueles encontros infelizes, assim, desafortunados que acontecem, né? Mas era a punição necessária, né? Krishna não tem erro, assim, nesse sentido. Então, a pedagogia de Krishna, né, bem certeira. Sim, a Diana veio aqui. Deixa eu ver. Sim, é o leque de opções que você falou para satisfazer Krishna. Isso, perfeito. Sei que não foi isolado e que Krishna não impõe, ele age como um amigo, como é a raça dele com Krishna. É exatamente isso. E é legal ver, Janavi, que ele fez exatamente na realidade o que Krishna queria. Era um teste, né? E ele fez assim, ele foi além do que simplesmente, ok, Krishna, eu vou matar ele como você pediu, sabe? Não, ele exerceu o livre-arbítrio e a individualidade dele, o que deixou Krishna muito satisfeito, com certeza. Isso é um exemplo pra gente refletir também sobre como é a nossa real relação com Krishna, assim, né? O que é a gente ser igual e diferente de Krishna simultaneamente. A maturidade de assumir que eu posso fazer escolhas de acordo com os princípios dármicos, né? Então é isso, gente. Acho que não tem mais nada aqui, né? Muito obrigada para quem estava aí presente assistindo. Obrigada pelo tempo de vocês e pela escuta. Espero que tenha sido útil. Gostaria de dar um último aviso no final, que nesse final de semana vai ter no Centro Hare Krishna de Bhakti Yoga um curso com a Lalita Gopi, que é uma devota muito querida, muito alegre e que se cozinha maravilhosamente bem, de preparações versáteis, de preparações assim pra gente saber fazer para Krishna, para fazer para as pessoas que a gente ama e tudo mais. Vai ter esse curso no Centro Hare Krishna de Bhakti Yoga, então convido vocês a tirarem informações com o Shri Chaitanya, lá do Centro Hare Krishna de Bhakti Yoga, e aí vocês podem participar se vocês quiserem, tá certo? Vai ter um monte de preparações bacanas. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Quem quiser, nós temos um grupo de estudos do Bhagavatam, de manhã e à noite, a cada 15 dias. Quem quiser participar pode entrar em contato comigo. A gente vai ter um encontro nesse sábado, na semana que vem vai ter de manhã e de noite também. Então, quem quiser um encontro do Bhagavatam, assim, mais dinâmico, mais, assim, com amizade e tudo mais, pra gente conversar, dar risada, mergulhar discorrer sobre os temas, é bem bacana, tá certo? Muito obrigada, Srimad Bhagavatam Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai.